A prisão de um banqueiro reacende um dos maiores escândalos financeiros recentes do país. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero. O alvo central é Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo as investigações, o grupo teria operado uma estrutura para proteger interesses do banco. Essa estrutura incluiria intimidação de concorrentes, ex-funcionários e até jornalistas. Documentos apontam ordens diretas para pressionar pessoas consideradas ameaças ao negócio. Há também suspeita de acesso antecipado a informações sobre investigações da Polícia Federal. Ou seja, alguém teria alertado o banqueiro sobre diligências antes que elas acontecessem. O caso ganha ainda mais gravidade por envolver o colapso do Banco Master, um escândalo que afetou clientes, investidores e o próprio sistema financeiro. Agora a investigação busca saber quem protegia, quem se beneficiou desse esquema e, principalmente, como essa rede conseguiu operar por tanto tempo. Quinta-feira, 5 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Análise com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, o meu convidado é o jornalista, nosso companheiro aqui do ICL Notícias, o Luiz Costa Pinto, que, aliás, está chegando aqui num programa, assim, especialíssimo, Lula, porque hoje chegamos ao programa 600 do Em Detalhes, então estou muito feliz de te receber, ainda mais nessa marca que a gente está chegando. Gabi, o prazer é meu mais uma vez e muito legal porque estar aqui no programa 600, porque o Em Detalhes foi o primeiro programa do qual eu É participei desse mesmo? complexo de mídia ICL, né? É mesmo, Lula. Lula ainda não era da equipe fixa do ICL, já era nosso parceiro, né? Já veio aqui contar de outros projetos que ele fazia parte. E aí, né, sobre o Fernando Collor, enfim. Na verdade, a gente até conversou sobre outros projetos que você fazia em Brasília. E depois, aí sim, veio trabalhar junto com a gente agora, lado a lado, no dia a dia. Sempre que tem uma bomba envolvendo o Banco Master, e essa realmente é uma bomba mais voltada para o Daniel Vorcaro e para o cunhado dele, o Zetel, a gente vai puxar todos os fios dessa história. Aliás, que complexa é essa história, só você mesmo, Lula, para ajudar a gente a tentar entender um pouco. O primeiro, vamos dizer assim, vislumbre dessa história, quando o Daniel Vorcaro foi preso, mais uma vez, saiu na coluna do Lauro Jardim. Então, ele informava naquele primeiro momento que o Vorcaro estava voltando a ser preso e que ele participava de um grupo de WhatsApp chamado A Turma. Muito curioso esse nome, porque essa turma, a gente vai explicar aqui nesse Em Detalhes, é realmente uma turma, diria uma sessão da tarde, né, Lula, que era uma turma da pesada, porque olha, ações violentas, é muito grave, gente, contra pessoas que ele considerava seus adversários, incluindo jornalistas. E só para puxar o caso mais emblemático, que é do próprio Lauro Jardim, contra o próprio Lauro Jardim, existia um plano de forjar um assalto contra ele. Então, queria que você explicasse um pouco de onde surgiu, quem que estava nesse grupo, né? Tinha policial aposentado, tinha um encarregado de fazer monitoramento para o Vorcaro. Qual era o comportamento desse grupo para começo de conversa? Gabi, a frase que me chamou a atenção nessa questão do Lauro Jardim é: quero moer ele, quero quebrar todos os dentes dele, É surreal. né, fingindo que é um assalto. Ou seja, era uma tocaia, e uma tocaia encomendada com todos os requintes de crueldade, de crime que a gente vê acontecer nos filmes de máfia. Então, estamos tratando de uma máfia.
de uma máfia que tomou de assalto o sistema financeiro em algum momento muito trágico da nossa República, que foi durante o governo Jair Bolsonaro, quando o Banco Central estava aparelhado por pessoas que davam retaguarda, que davam, como se chama no jargão, guarida a esse lado criminoso da operação financeira. E nessa ação, essa ação desencadeada a partir da primeira decisão, né, do ministro André Mendonça, desde que ele se tornou relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, é bom se frisar isso. Essa decisão ela tem dois vetores. Um é o vetor mídia, é o vetor para tentar revelar essa turma que operava com requintes de máfia, né? Mas também tem nessa decisão o bloqueio de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais que estão em fundos que pertencem a diversos dos investigados e empresas deles, né? Aí esse bloqueio atingiu, por exemplo, 2,24 bilhões de reais de dinheiro pessoal do Daniel Vorcaro, que tinha sido escondido nas contas do pai dele, que também é pastor, tá? Dessa denominação evangélica Lagoinha, que está totalmente ligada a políticos da extrema-direita, sobretudo a esse deputado de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, que estava em 2022 viajando nas asas do jatinho do Vorcaro para fazer campanha pelo Bolsonaro no segundo turno. Então vamos retroceder essa fita, Gabi, e olhar a complexidade desse escândalo Banco Master. Não é só um escândalo financeiro, é um escândalo financeiro, político, eleitoral, comportamental, da sociedade, de polícia. Então, por isso que a gente tem voltado tanto aqui para botar a bola no chão e deixar ela rolar nesse campo e explicar às pessoas, aos nossos ouvintes e telespectadores, o que é que está acontecendo. Muito bom, Lula, porque é como você disse, né, é um escândalo que é muito maior do que o escândalo financeiro. Aliás, já ouvimos da boca de autoridades, como o ministro da Fazenda, que pode ser um dos maiores da nossa história. A Heloísa Vilela, durante o ICL Notícias primeira edição, até puxou um fio falando de como isso é um atentado à nossa democracia, porque se espraia para dentro da política. Então, é um modus operandi que fica muito claro como envolve o mercado financeiro quando ele atua como um crime organizado. Então, eu queria que você explicasse quais são os braços, porque tem vários nichos de apuração dentro dessa história. Então, tem o do mercado financeiro, claro, tem na área do Banco Central, que é algo que também veio à tona hoje, dois nomes do alto escalão do Banco Central. Enfim, eu queria que você explicasse, puxasse os fios dessa história para depois a gente trazer também o Zetel, o próprio Nicolas Ferreira, que você já citou, são outros nomes que também aparecem e chamam muito a atenção. Mas vamos lá tentar entender essa cobertura, que não é um mero escândalo financeiro, o que já seria gravíssimo, mas é muito maior do que isso. Perfeito. Então, deixa eu começar esmiuçando essa questão que a Elo fala de atentado grave à democracia. Sim, porque ele estava planejando um atentado a um jornalista de um veículo de comunicação tradicional, que é o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim, né, que é do jornal o Globo, tem uma coluna na Rádio CBN e, eventualmente, é convidado a falar na Globo News, né? O Lauro é um dos jornalistas mais bem informados do país,
É um jornalista, por exemplo, foi o Lauro quem deu o furo daquele episódio da gravação do Joesley Batista nos porões do Palácio do Jaburu, quando Michel Temer estava ocupando a presidência da República, na qual Michel Temer diz que está mantendo, né, o Michel Temer ouve do Joesley que o Joesley está mantendo o Eduardo Cunha com uma mesada na cadeia, né? E aquilo foi um furo do Lauro Jardim. Então, o Lauro Jardim é um baita jornalista, como eu costumo falar, da nossa cena. Goste-se ou não se goste, né, do que ele publica, da maneira como ele publica, das ideias que ele tem. Então, o Lauro é um braço dessa sociedade democrática, como os veículos de comunicação são um braço dessa sociedade democrática. O Daniel Vorcaro, que é um personagem que surge do nada em Brasília, do nada, né? Eu comecei a ouvir coisas sobre o Daniel Vorcaro durante a pandemia. A pandemia foi ontem, né, na nossa escala de tempo, né, da história de Brasília. Então eu começo a ouvir na pandemia desse personagem e lanço, numa dimensão muito pessoal, o meu canhão de luz sobre aquele personagem para ver o que ele estava fazendo. Eu o flagro montando, vejam bem, um complexo de mídia, ele tinha essa pretensão, para intervir no mercado financeiro. Ele tinha criado uma sociedade de fins específicos, aí juntando o Brazil Journal, que é um veículo tido como o diário oficial do mercado financeiro brasileiro, da Faria Lima. Estava dentro desse complexo em que ele tinha alguma ingerência. O site Platô, o perfil na internet da revista Isto e outros veículos muito ligados à área financeira. E por que é que ele investia nisso? Porque ele queria criar nuvens de informação e se beneficiar delas, para que elas ajudassem a formar a imagem dele. Mas aí ele se confronta com um jornalismo independente em diversos veículos. Esse jornalismo independente começa a dar informações conflitantes contra ele. E ele começa a agir para calar jornalistas. Isso é uma coisa que eu vou te falar. Eu estou há 35 anos aqui em Brasília, Gabi. Eu já vi muita coisa, mas eu nunca vi um caso tão patente como esse de uma ameaça de alguém que estava pagando uma milícia integrada por um policial civil de Minas Gerais, que é esse Mourão, um ex-policial federal, agente da Polícia Federal, que é o tal do Marilson, né? E aí, digo mais, algo que vocês só lerão na revista Liberta, na coluna Reserva Exclusiva, nesse próximo fim de semana. Excelente. Eles estavam subcontratando, né, um outro núcleo de monitoramento de informações aqui em Brasília, que já tinha prestado serviço a outros corruptos em outros escândalos e que eles estavam sublocando para levantar informações sobre 2 instituições financeiras, 2 banqueiros e um jornalista de um veículo ligado a esses bancos, né, que é um veículo que era concorrente do complexo do Vorcaro na outra linha da história. Então, o Lauro Jardim foi ameaçado, seriamente ameaçado, por esse esquema, né, esse esquema criminoso. Lula, você citou agora o Luiz Felipe Mourão, apelidado de Sicário. Ele era o executor dessas ações do Vorcaro, recebia cerca de R$ 1 milhão por mês
por fazer quase que a gestão dessa turma, né? Agora, eu queria trazer um pouco o tom dessas mensagens, das ordens que vinham de dentro desse grupo, para as pessoas terem uma ideia. Você citou aqui o do Lauro Jardim, né? Eu vou até reforçar, diz: esse Lauro, eu quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Falando do jornalista Lauro Jardim. Depois, ele falando aqui de funcionários dele, o Vorcaro. Quer que o Mourão levante todas as informações sobre 2 homens, um funcionário e um chefe de cozinha ligado a ele. E aí ele diz num determinado momento da conversa, o Vorcaro: o bom de dar sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. E aí eu vou trazer agora o que mais me deixou assim estarrecida, que é o Vorcaro pedindo ações contra uma empregada que, segundo ele, estaria fazendo ameaças. E aí ele escreve assim: a empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer, desculpa o linguajar a essa hora, mas tem que moer essa vagabunda. É assim que fala o Daniel Vorcaro. É um linguajar, ô Lula. Não tem outra maneira de escrever isso para mim, esses termos, é um linguajar de milícias, né? É um linguajar de milícia comandada por um cafajeste, né, e canalha, que é o Daniel Vorcaro. É isso. Né? E é uma mentalidade, assim, me parece, pelo tom das conversas e das ações que estão sendo demandadas ali, de alguém que não tinha a menor preocupação com qualquer consequência disso, né? Então, utilizando, acho que no início dessa história, utilizava esse setor do mercado financeiro até para se sentir autorizado a usar violência física para se proteger, para perpetuar o seu poder e se embrenhar na política. E aí eu acho que você pode também puxar o fio do cunhado dele, né? O Fabiano Zettel, que também foi preso. Exatamente. Não, e puxar o fio a partir do Fabiano, cunhado dele, o fio da política. Porque, Gabi, e aí que é outra dimensão que exige da gente aqui em Brasília, aí em São Paulo, em Minas Gerais, porque grande parte dessa apuração passa por Minas Gerais, e esse grupo se reúne, né, nas franjas do novo riquismo belo-horizontino, né? Desse dinheiro novo que surgiu em Belo Horizonte, que é a origem do Daniel Vorcaro e de alguns desses bancos. Vejam bem, não à toa, qual foi o banco que surge no escândalo PC Farias em 1992 e depois ressurge no caso da ação penal 470, que muitos chamam, na minha opinião, inapropriadamente de mensalão, né, é o Banco Rural. Aonde é que está o Banco Rural? Em Minas Gerais. Também no escândalo da ação penal 470, mas depois, né, em outros escândalos daquele período, começo dos anos 2000, emerge o BMG, né, um banco privado de Minas Gerais, ligado aos empréstimos compulsórios, muito forte na área de compulsórios, e aonde está? Em Minas Gerais. Então tem todo um grupo. Aonde é que está o Rubens Menin, né? Que é um novo rico, ele é um pouco mais velho de idade, mas é um novo rico desse sistema e que tem banco também, desses bancos que nascem como fintech e que se tornam banco, como foi o caso do Master, que nasce na Credit Sexta, lá na Bahia, essa confusão, né, em Minas Gerais. É a origem desse dinheiro novo mineiro e de pessoas desqualificadas que aí resolvem tentar sacramentar a compreensão de que eles sabem tudo sobre Brasília, sobre como a política funciona em Brasília, de como você entra nas estruturas de poder em Brasília, corrompendo todo mundo até ousadia total, funcionários do Banco Central.
que eu já vi, já conversei na época da ascensão de outro mineiro em Brasília, que era o Marcos Valério, vocês lembram dele, o carequinha da mala e tal. E o Marcos Valério, o coração do lobby do Marcos Valério estava no Banco Central. Ele ia financiar toda a operação corrupta dele no momento em que o Banco Central admitisse que tinha errado na intervenção do Banco Econômico e do Banco Mercantil de Pernambuco, devolvendo ativos que poderiam chegar até R$ 1 bilhão ao Banco Econômico e até 350 milhões de reais ao Banco Mercantil de Pernambuco. E aí ele iria se remunerar por um spread dessa operação. Então, era dinheiro novo desses novos ricos de Minas Gerais, que chegam em Brasília achando que sabem tudo da política. E aí se monta essa operação política com o Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, sócio dele, que casou com a Flávia Arruda, que virou Flávia Pérez, era ministra do Bolsonaro, né? E que traz para a operação deles o cunhado Fabiano Zettel, que é pastor da igreja protestante, da igreja Lagoinha, tá? Vamos dar a denominação, porque ela é muito relevante aqui nesse processo, né? É da igreja Lagoinha, a mesma do Nicolas Ferreira, que estava nas asas desse esquema, pedindo voto para o Bolsonaro. E eles têm 3 grandes operadores políticos em Brasília. Ciro Nogueira, né, presidente do Progressistas, do PP, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, né, e Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que entra no sistema apresentado a esses ex-banqueiros pelo Ciro Nogueira, né? Mas se torna um grande abre-portas aqui em Brasília para isso. E qual foi a maior porta que eles abriram? Não foi a do Banco Central, porque a do Banco Central já estava escancarada para eles, escancarada pelo ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, que nunca puxou um fio condutor do sistema de fiscalização do Banco Central para fiscalizar o Banco Master e as suas traficâncias. Então essa porta do Banco Central já estava escancarada. Por ela, eles entraram e corromperam os 2 servidores, que a gente vai falar logo mais sobre eles. Isso. Mas eles entraram no governo do Distrito Federal, né, tiveram as reuniões que tinham que ter tido com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e controlador final do Banco Regional de Brasília, e fizeram a arquitetura daquela operação fraudulenta de compra do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília, que é o próximo alçapão desse escândalo que vai explodir nas semanas que vêm. Impressionante a quantidade de coincidências que você traz nessa sua fala, né, Lula? O Zettel, que é bom passar assim a canetinha grifando que ele é o maior doador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, que tem essa relação com o Nicolas Ferreira, que também coincidentemente voou no jatinho do Vorcaro 9 vezes para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Você citou 2 funcionários do Banco Central da gestão do Campos Neto, ou seja, anos de governo Bolsonaro. Como é que eles entram nessa história? O Vorcaro, ele teria cooptado, é isso, né, Lula? Esses funcionários do alto escalão do BC, Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana. Como é que eles atuavam? Consultores informais, entre aspas, aqui. Que orientações, que estratégicas, o que eles faziam? Eram com documentos que eles revisavam dentro do próprio banco? Como é que era a atuação desses 2?
Olha, Gabi, primeira coisa, eu fiquei muito chocado quando eu li, né, na decisão judicial a descrição da relação entre esses dois funcionários e o Vorcaro. É chocante. Porque são dois funcionários que, pelas funções deles e por serem de carreira, eles não ganhavam, não ganham, né, na ficha contratual, de maneira ordinária, menos de 36, 38 mil reais. São 13 salários, tem os benefícios de quinquênio, anuênio, plano de saúde de altíssimo nível pago, né, até o fim da vida, aposentadoria pelo valor de face do último salário que eles receberam antes de se aposentar, ou seja, eles estão como funcionários de carreira nível superior do Banco Central no topo da carreira pública, né? Para quê? Em nome de quê eles se dão ao desfrute de montar um esquema paralelo de venda de informação? Porque é isso que eles montaram, é isso que está lá descrito, é disso que eles estão sendo acusados e corrompendo-se um deles, não só por pequenas contas pagas todo mês, mas também por uma viagem organizada para os parques da Disney e da Universal na Flórida, nos Estados Unidos. Então, além de corruptos, são extremamente bregas, né? São infantilizados, né? Não temos o direito de conviver com esse tipo de funcionário. Esses funcionários, Gabi, que estavam prestando serviços ao Vorcaro, eles foram demitidos desde a primeira semana de janeiro desse ano, ou seja, há mais de 2 meses, né? E foram demitidos, foram afastados de suas funções pelo Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que já os tinha retirado das funções nas quais eles estavam desde que assumiu o Banco Central. Importante também essa sua colocação, no final, fazer essa ponderação no final da conversa. Eu quero muito te agradecer aqui por vir participar desse Em Detalhes, programa de número 600. É um prazer sempre te receber. E ainda bem que temos você acompanhando de perto esse caso, esse rolo do Banco Master, porque realmente parece que cada dia que passa está mais grave do que a gente achava que não podia piorar. Gabi, o prazer é meu, estou sempre à disposição. Agora, digo para vocês, teremos novidade nos nossos canais ICL, mas sobretudo na revista Liberta, no fim de semana. De olho na reserva exclusiva. Sobre esse tema, tá? É Exatamente. É isso aí. Boa, Lula. Já chama todo mundo que está nos acompanhando aqui no Em Detalhes, porque vai ter, assim, realmente bastidores importantíssimos que o Lula adiantou já com exclusividade aqui para o público do Em Detalhes. Obrigada, meu querido. Até uma próxima. Bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado, Gabi. Até logo. Falando em exclusividade, já te convidei, Lula Costa Pinto, também para você assinar, participar da revista Liberta dessa semana, que tem a nossa coluna Reserva Exclusiva com bastidores da política. Eu quero te chamar também para participar do nosso canal de WhatsApp. Na palma da sua mão, você pode entrar em ecl.com.br/canal para se manter sempre bem informado. Você vai receber as nossas notícias e também as nossas novidades do ICL em primeira mão. Então, não deixa de participar. Você pode, se você estiver me acompanhando pela televisão, também apontar o seu celular aqui para o QR Code na tela. Agora, a gente continua com a nossa programação. Tem Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode acompanhar um Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL,
souemsérie.com.br. Tá tudo lá.